E aí pessoal, aqui é o Jesse Hu. Na minha opinião, a espada de atum é uma das lâminas mais icônicas do planeta. Se você usou o YouTube, já deve ter visto o rei do atum cortar facilmente um atum de meia tonelada com uma dessas facas enormes. Neste vídeo tentarei fazer a espada de atum mais sofisticada e incrível que você já viu. A maioria, se não todas, as espadas de atum que você vê são feitas de aço monobloco. Eu queria fazer uma espada de damasco mosaico soldado em padrão, mas nem todos os mosaicos são iguais. A espada de atum é uma lâmina muito longa, então eu queria um padrão com mais fluidez, em vez de ser apenas algo mais quadriculado. Acabei escolhendo um padrão conhecido como Damasco Sopro de Dragão, e eu ia aprimorá-lo com o efeito de gradiente que usei no meu último vídeo da faca de chefe. É uma combinação difícil, mas eu acreditava que daria certo. Este é o maior bloco com que já trabalhei. Vamos ver o peso dele. 14,4. Isso é realmente insano. O padrão Dragon's Breath foi criado por Mariko Malmazzi, que disponibilizou um diagrama das principais etapas no Instagram. Agora, eu não vou seguir exatamente como está, mas ainda assim vai ser uma ótima base para vocês acompanharem. No diagrama do Dragon's Breath, o primeiro passo é forjar e soldar camadas, mas preciso começar de forma diferente. O padrão de gradiente tem uma pilha inicial interessante e, por isso, começa com apenas 12 camadas. 12 camadas são poucas para um padrão legal, então preciso cortar e empilhar novamente antes do primeiro passo do diagrama. A história por trás do motivo de eu estar fazendo essa lâmina é na verdade bem interessante. Há 2 meses, recebi um e-mail da loja de facas L'Arc de Couteau, em Paris. O dono conhecia meu trabalho e queria encomendar uma faca de chefe feita por mim. No começo hesitei, pois tinha clientes esperando por uma faca de chefe, mas percebi que uma espada de atum é basicamente uma faca de chefe maior. Quando percebi isso, decidi apresentar a ideia para eles. Eu realmente não esperava que eles estivessem dispostos a seguir em frente, mas eles responderam quase imediatamente dizendo que adoraram a ideia. Após ouvir isso, enviei um orçamento de $10.000 com meu prazo e, para minha surpresa, eles aceitaram na hora. Agora eu tinha o sinal verde do cliente para algo tão absurdo que nunca faria sozinho. Isso me deixou muito empolgado. A máquina que estou usando aqui é uma prensa hidráulica de forjamento. Quando comecei como ferreiro, vi essas máquinas em vídeos e pensei, seria bem mais legal ter um martelo pneumático. Eu sei que alguns de vocês provavelmente estão pensando a mesma coisa, então deixe-me aproveitar esse momento para falar sobre as diferenças entre os dois e as vantagens e desvantagens de cada um. Prensas hidráulicas ocupam pouco espaço, dispensam fundação especial e proporcionam controle. Minha prensa gera 25 toneladas de pressão e ocupa menos de 9 pés quadrados. Para igualar o desempenho de um martelo pilão, eu precisaria de um acima de 100 libras, que seria bem mais caro e exigiria mais manutenção. Sem uma fundação adequada, eu provavelmente derrubaria a casa dos meus pais, mas martelos pilão também têm suas vantagens. O movimento deles é bem percussivo, permitindo aquecimentos longos. Você pode esquentar um prego de trilho até ficar vermelho só usando um martelo. As prensas fazem o oposto, retiram o calor do aço rápido, exigindo mais aquecimentos para esticá-lo. A velocidade é similar, mas o fluxo de trabalho difere muito. Também considero os martelos mecânicos mais legais. Todo cuteleiro sonha com uns 150 kg, mesmo que uma prensa seja prática. Voltando à construção, o plano para esse tarugo era esticá-lo o suficiente para que eu pudesse cortá-lo em 8 pedaços separados. Isso significava que eu precisaria deixá-lo extremamente comprido e, no máximo, com 2 cm de espessura. Combinando isso com o fato de que esse era o tarugo mais pesado com o qual já comecei, o processo ficou bastante complicado. O tarugo continuava entortando demais, e deixá-lo reto era um desafio a cada aquecimento. Eventualmente, porém, consegui estirá-lo, e depois de alguns aquecimentos finais para endireitar, deixei-o esfriar ao lado da minha forja. Não está perfeitamente plano, mas tudo bem. Retirado para esfriar. Com cada sobra e corte, temos 31 dividido por 8. É como 3 e 7/8.
Certo, vamos ver como isso fica. Ah, é isso que gostamos. Legal, degradê suave. Certo, é um pouco difícil de ver, mas da última vez que eu fiz um degradê, meu setup era tipo escuro para claro, escuro para claro, escuro para claro. Agora é escuro, claro, escuro, claro, escuro. É meio como uma onda longitudinal, tipo uma onda de ar, em vez de vários degradês um ao lado do outro. Acho que vai ficar ótimo. No último ano sempre usei meu acessório de retífica reto para cima e para baixo, sem inclinar a esmerilhadeira. O motivo de eu não ter inclinado foi extremamente idiota. É porque eu queria treinar meus bíceps. Decidi que, para este projeto, cansei de fazer rosca ao limpar o aço e voltei a inclinar a esmerilhadeira. Beleza, isso foi muito mais fácil do que fazer sem ser na horizontal. Estamos prontos para o próximo corte e empilhar de novo. Nos comentários, muitos sugeriram empurrar minha máquina de iniciar gás em vez de puxar, então resolvi testar. Para ser sincero, não notei muita diferença. Acho que a questão é que só a penetração é afetada, não algo visível. Certo, começamos em 14,4. Acho que é pequeno o bastante para caber na balança. Brincadeira. Ok, 12,2. Perdemos 1 kg, não está tão ruim, considerando tudo. Minha peça, do jeito que está, parece assim. Comecei com 12 camadas e após empilhar 8 vezes, devo ter 96 camadas. Mas parece que há apenas 8. Isso acontece porque o efeito de gradiente é principalmente um realce das camadas planas, e por isso, preciso contar minhas camadas de uma forma diferente. Isso significa que, antes de eu poder fazer o passo de reformatar para criar meu CS, preciso fazer mais um corte e empilhar novamente. Eu não preciso fazer 8 peças de novo, embora eu possa fazer 4, e isso já seria suficiente. Para quem não sabe, faço todo o meu trabalho de forja no Arizona. Gravei este vídeo no início de novembro, quando finalmente estava fresco o suficiente para a forja ficar agradável. Durante o verão aqui, a garagem normalmente chega a 130 a 140 graus Fahrenheit de temperatura ambiente quando faço solda de forja. E agora estava chegando no máximo a cerca de 100. Isso significava muito menos suor e não precisava ir até a lavanderia para me refrescar, e isso foi realmente agradável. A única coisa que realmente determina o tamanho que posso fazer minha barra é o tamanho da minha forja. A abertura da minha forja tem cerca de 15 centímetros de largura, então isso significa que se eu quisesse cortar isso em 4 pedaços, cada pedaço não poderia ter mais do que cerca de 38 centímetros. Era isso que eu queria. Os blocos de parada da minha prensa tinham uns 38 centímetros e, ao esticar até essa espessura, vi que era o tamanho ideal. Isso foi muito bem. A construção ficou realmente boa. Certo, o que devemos ver é um monte de, gradientes ondulados. E eu espero que vejamos isso. Ah, sim. Acho que fizemos certo. É meio difícil ver o que está acontecendo. Depois de retificar a superfície, todas as minhas superfícies de contato estavam limpas novamente. Era hora de soldá-las com máquina de iniciar gás. Não vou desenhar um novo bloco, mas finalmente tinha o bloco inicial que Mareko mostrou no diagrama. Eu finalmente pude avançar nesse padrão. Isso é mais do que apenas adicionar mais camadas, e isso foi bem empolgante. Beleza, bloco número 3. Droga. É bastante aço, mas estou satisfeito. De acordo com o diagrama que Mareko tem, o próximo passo que preciso dar é pegar minhas camadas retas e forjá-las de uma forma que eu consiga esses Cs. Esses Cs vão acabar se tornando as chamas esvoaçantes no sopro do dragão. Então é importante que eu consiga exatamente do jeito que eu quero. Agora Mareko primeiro requadra o aço, e depois forja em ângulo inclinado. Ele usa um martelo pilão e eu uma prensa. Após ajustar minhas soldas de forja nas matrizes planas, troco para as de esquadrejamento.
Com as novas matrizes, forjo o tarugo de forma agressiva, puxando o aço de fora para o centro. O objetivo aqui é basicamente ir até que minha matriz superior toque a matriz inferior. Quando isso acontece, sei que fui longe e movi o material onde precisava. Se olhar para a ponta do tarugo, verá exatamente o que quero dizer. Essas camadas são puxadas ao redor, parecendo várias letras C nas pontas e retas no meio. Como não posso avançar com matrizes quadradas e retorno às planas, giro meu tarugo 90 graus e forjo o tarugo plano. O efeito é igual ao que Mareko faz com o martelo pneumático, mas usando outras ferramentas. Esse é um caso em que ferramentas diferentes levam ao mesmo objetivo. Para definir o formato do tarugo, precisamos revisar o diagrama. O próximo passo é inédito no canal. Na verdade, precisamos dividir o tarugo ao meio no sentido do comprimento e depois empilhar as peças com 6 apontando para o mesmo lado. Isso quer dizer que preciso de um tarugo bem largo e fino. Tentei fazer isso com minhas matrizes grandes e planas, sem reduzir muito a largura e procurando endireitá-la. Certo, não vamos apenas fazer um corte simples e empilhar de novo. Vamos cortar isso em 5 partes e depois dividir ao meio. Detesto mosquitos. Estou esperando que isso fique muito legal. Deve ser um monte de letra C em degradê. Beleza, então isso aqui, isso parece bem legal. Isso é exatamente o que queríamos nessa etapa, embora talvez um pouco distorcido. Pode não parecer, mas essa etapa foi realmente de tirar o fôlego. Meu torno da serra de fita só consegue segurar coisas de um certo comprimento, então precisei estender as garras do torno com um pedaço de aço extra para conseguir segurar as peças. Precisei garantir que as peças ficassem paradas e que o corte seguisse as linhas marcadas. Acho que foi tudo bem, mas algumas peças ficaram mais parecidas com trapézios do que retângulos. Espero que isso não se torne um problema mais tarde. Se olhar de perto, deve notar algumas peças maiores que as outras ao redor. Achei que não seria um grande problema e que soldando cuidadosamente evitaria falhas na solda. Certo, quarta barra. Droga, beleza. Cerca de 3,5 kg não está tão ruim. Se dermos outra olhada no diagrama aqui, o próximo passo é realmente forjar isso em um quadrado e depois girar 45 graus e requadrar. Isso vai ajudar a inclinar meu padrão em 45 graus e fazer com que as chamas corram de canto a canto em vez de lado a lado. E também vai adicionar um pouco de distorção para deixá-las com um aspecto ainda mais flamejante. Bafo de dragão também é um termo usado na forjaria, algo que poucos sabem. Ele se refere a chamas que saem das extremidades da sua forja e que podem ser ajustadas dependendo do quão oxidante é a sua chama. Bafo de dragão mais forte torna a forja menos oxidante. Na soldagem na forja, busca-se uma atmosfera redutora, com um forte bafo de dragão saindo da forja. Minha barra começou bem alta e fina, então eu tive que reduzi-la bastante antes de pensar em requadrá-la. A maneira que eu verifiquei se minha barra estava realmente quadrada antes de incliná-la foi colocando alguns blocos de parada na minha prensa e simplesmente girando-a a 90 graus. Enquanto requadro essa barra, é um bom momento para falar sobre o próximo passo. Vai ser bem interessante isso porque eu vou me desviar um pouco do desenho do Haku novamente. A barra que ele forja é para uma faca de chefe, então pode ser pequena e cortada em fatias. Quero criar uma espada de atum mais longa, então farei em placas, não em barra. Preciso de um padrão modular de sopro de dragão que possa unir e avançar pela lâmina.
E para fazer isso, eu ia dividir essa peça em 4 partes bem aqui. Fazendo isso, eu basicamente conseguiria essa parte do padrão bem aqui. Agora, para uma solda em 4 partes, eu preciso de cantos o mais afiados possível para garantir a melhor qualidade de solda. Deixei a peça quadrada com 1,6 polegadas por lado, mas os cantos não ficaram definidos. Então, reduzi a altura do bloco para 1,5 polegadas para melhorar os cantos. Vamos ver como ficou esse padrão. Meu Deus, é exatamente isso que eu queria. Certo, a partir daqui temos algumas opções. Se eu os colocasse todos para fora, como uma explosão, isso se chama padrão estrela. Esqueci como o Marico chama isso, mas tentamos fazer algo que flua de forma mais linear pela lâmina. Então vamos virar esses dois, e eles vão ambos para fora assim, meio que como o sopro de um dragão. Não mostrei na câmera, mas acabei desbastando e limpando mais a superfície do que esperava. Como mencionei antes, as peças trapezoidais realmente criaram pequenas inclusões frias. Elas não eram muito profundas, mas removê-las com a esmerilhadeira ainda foi um saco. Primeiro junto as 4 peças para alinhar e depois soldo ao redor de cada emenda do bloco. Essa seria a última solda de forja antes de qualquer soldagem de mosaico, então eu precisava garantir que desse tudo certo. Eu não precisava fazer isso, o mergulho no óleo bastava, mas já investi 3 dias nesse bloco e não queria recomeçar. Certo, começamos com 14,4, vamos conferir o bloco final. Ó, isso é muito bom. Isso aí é um ativo material de renda nada ruim. Uma rápida imersão no óleo. Esta é a primeira solda de forja que faço para esse padrão com 2 planos separados para aplicar pressão. Para fixar as soldas, começo nas matrizes de esquadrejamento. Elas pressionam os 4 lados juntos e são mais seguras que matrizes planas para solda em 4 direções. Se você se lembra, eu soldei todas as emendas deste tarugo. E como minha máquina de solda-máquina de iniciar gás usa arame de aço macio, precisei usar uma esmerilhadeira angular e remover todo esse aço macio antes de terminar de estirar o material. Uma das piores coisas que você pode fazer ao fazer mosaicos é deixar um pedaço de aço macio bem no centro do seu tarugo. Isso nem é algo que você possa consertar mais tarde no processo. Se você tiver day tool, esse aço macio no centro do seu tarugo, ele vai ficar lá. Não adianta desgastar e preencher, pois vai preencher com o quê? Só mais aço macio? O objetivo agora era forjar meu tarugo até atingir 1,20 e 5 polegadas de altura por 1,75 de largura. Escolhi essas dimensões porque eu cortaria esses blocos em um ângulo de 35 graus, e fazer o tarugo um pouco mais largo do que alto significa que os cortes angulados vão produzir faces de blocos que parecem aproximadamente quadradas. Se o tarugo fosse quadrado desde o início, o padrão ficaria muito esticado ao fazer os blocos. Preciso manter isso assim, só brilhando levemente. E vamos deixar esfriar aí dentro. Queria minha barra bem macia para facilitar o corte depois, então deixei esfriar lentamente no balde de vermiculita durante a noite. Depois lixei tudo até ficar limpo e preparei para cortar as peças e forjar a espada de atum. Meu Deus, onde estão meus números? 305. Certo, eu quero que esses blocos tenham 0,6 porque quero ter mais espaço para achatá-los e alongá-los. Acho que isso criará um padrão mais vibrante. Preciso cortar os blocos em vez de forjar a lâmina direto do tarugo, porque o padrão segue o comprimento da barra. Se eu forjasse a espada do tarugo, teria um padrão linear aleatório. Usar blocos permite girar e expor esse padrão, deixando-o perpendicular à barra. Soldando os blocos lado a lado, trago o padrão mosaico à face da lâmina.
Agora, para me preparar para a soldagem dos blocos, preciso pegar esses blocos que cortei e lixá-los até que fiquem exatamente com a mesma espessura. Se eu pulasse essa etapa, poderia causar pressão desigual nos blocos e até falha na solda. Aqui corto uma chapa fina de metal para prensar blocos de mosaico. Essas chapas mantêm o oxigênio fora, aumentam a rigidez e a massa térmica do bloco. Não sei a espessura da chapa que uso aqui, mas, sinceramente, não importa muito qual você escolha. Quando as chapas ficaram prontas, prendi cada ladrilho nelas, um a um, garantindo que ficassem bem juntos, sem espaço entre eles. Isso foi bastante repetitivo, porque eu tinha 8 ladrilhos no total, mas não foi tão ruim assim. Quando tudo estava fixo, o último passo foi soldar com máquina de iniciar gás todas as emendas, na chapa de metal entre os ladrilhos, em todo lugar. Beleza, vamos nessa. As primeiras vezes que aqueço para fixar essas soldas são as mais assustadoras. Tomo cuidado para ir devagar e uniformemente pela barra, deixando-a repousar na temperatura de solda por 5 a 10 minutos entre os aquecimentos. Esse período na forja é quando as soldas se fixam. Um amigo cuteleiro disse que esse é o tempo para os elétrons no aço atravessarem a barreira de solda, fortalecendo-a quanto mais isso ocorre. Após 6 ou 7 passadas para fixar as soldas, decidi usar a esmerilhadeira para remover toda a solda da máquina de iniciar gás das laterais da barra. Minha barra ainda estava em brasa quando a esmerilhei, então as faíscas que voaram foram realmente insanas. Está tudo com uma aparência muito boa. Agora é só esticar até chegar a 50 centímetros para a lâmina. Demorou quase uma semana, mas finalmente posso pensar em forjar a lâmina. As espadas de atum tinham tantos tamanhos diferentes que tive dificuldade em escolher o melhor para esta peça. Vi algumas com 30 centímetros e outras com quase 1,5 m. Eu decidi com o material que eu tinha e o formato geral que eu queria, que um comprimento de lâmina de cerca de 53 centímetros seria um bom ponto de partida. Eu sabia que depois soldaria reforços na lâmina para um efeito extra. Agora, o foco era avançar e obter um bom comprimento na peça. Uma das coisas infelizes que percebi conforme fui fazendo Damasco mais complicado é que tenho usado cada vez menos o martelo de mão. Curiosamente, quanto mais evolui um ofício que depende das minhas mãos, menos preciso usá-las. Esta peça é especial, então não preciso tratá-la como um mosaico comum. Meu padrão foi feito para fluir, e forjá-lo é uma das melhores formas de ajudar nesse processo. Agora, as espadas de Atum têm um formato relativamente simples, então o máximo que posso fazer é forjar uma ponta e chanfrá-la um pouquinho. De qualquer forma, era minha vez de balançar o martelo e eu concordava. Para isolar minha espiga para os reforços que soldarei depois, precisei antes definir a altura do cabo futuro. Espadas de Atum costumam ter cabo simples no estilo WA, o octogonal japonês comum em facas tradicionais. Eu não sou muito fã desses cabos nas minhas facas de chefe pessoais, mas eu acho que para uma espada de atum, o tradicional é o melhor. Esses cabos WA costumam ser finos, mas preciso aumentá-lo para equilibrar o peso da lâmina. Depois de pensar, decidi forjar o espigão com cerca de 1 polegada e 1/8 de altura. Assim teria espaço para desbastar depois, se preciso, sem remover muito da lâmina. Depois de algumas marteladas leves à mão para ajustar o meu espigão, isso na verdade encerra a primeira etapa da forja. Para a segunda etapa, preciso de um tempo para preparar o blank da espada de atum para que ele esteja pronto para receber os reforços soldados à forja. Vamos usar material de reforço com 3/8 de polegada de espessura. O tarugo de damasco que estou cortando aqui é o mosaico de damasco que sobrou do meu último vídeo de faca Bowie.
Quero reforços mais simétricos e como pretendo adicionar uma tampa de damasco no fim do cabo, o padrão ficará combinado na frente e atrás. Ainda não lixei tão fundo, mas a chapa de metal provavelmente já caiu quase toda. Espero que já vejamos um material limpo. Meu reforço vai ficar bem aqui, então só tem um pouquinho a mais do que eu preciso remover. E um pouco mais desse lado, bem aqui. O que eu estava fazendo ali era desbastando a área do reforço e fazendo pontos de teste para garantir que não restasse nenhuma chapa de metal na junta. Foram necessárias algumas passadas para limpar tudo. Depois fiz alguns pontos de solda para fixar o reforço. Para garantir que esses reforços fossem soldados corretamente na forja, fiz minha tradicional imersão em óleo e também pré-apliquei fluxo na área antes de colocá-la na forja. Ambos ajudam a impedir que o oxigênio atinja a junta, e o fluxo dissolve qualquer carepa formada. Como pode ver, não forço muito o reforço, só uso toques rápidos e leves para fixar as soldas. Também foco nos cantos, onde geralmente há falhas na solda. Ao escovar o óxido, busco diferenças marcantes de cor entre o aço da lâmina e os reforços. Uma cor bonita e uniforme significa que o aço está se comportando como se fosse uma peça única, e qualquer contraste forte geralmente indica que há um ponto que não soldou. Posso esticar depois se precisar, mas por agora está bom. Uma das coisas interessantes sobre as espadas de atum, e acho que sobre lâminas japonesas em geral, é que muitas delas têm algo chamado de bisel único. Isso significa que um lado da lâmina é plano com desbaste côncavo e o outro tem bisel afiado. Até onde me lembro, todas as facas que fiz tinham bisel duplo, então eu não tinha experiência em forjar algo assim antes. Eu não pensei muito sobre isso, e simplesmente comecei a afiar o lado direito desta lâmina para criar uma geometria de bisel único para destros. Bem rápido, percebi que não bater na lâmina dos dois lados é a receita perfeita para forjar um saca-rolhas, e eu tive que garantir que virava a peça e ocasionalmente batia do outro lado para corrigir isso. Estamos biselando um pouco, 53 centímetros, muito bom. Um dos atributos mais importantes de qualquer espada de atum é que ela deve afinar tanto na largura quanto na espessura à medida que você se aproxima da ponta. Não quero criticar, mas vejo espadas de atum ou lâminas japonesas online com calcanhares mais curtos que o meio da lâmina. Não quis isso na minha, e por isso ajustei o afinamento e alonguei o calcanhar ao final da forja para garantir proporções corretas. Não consegui fazer perfeitamente e precisei deixar parte do perfilamento final para a lixadeira. Depois de fazer alguns ajustes finais de alinhamento, era hora de normalizar essa lâmina. O aço passou por muita coisa desde o início deste vídeo, e fazer esses ciclos térmicos vai ajudar a apertar esse botão de reset, reduzir o tamanho do grão e garantir que a têmpera aconteça sem problemas depois. Beleza, isso demorou mais do que eu esperava, mas terminamos. Está bem deformado. Bem deformado. O desbaste bruto é uma daquelas etapas que cada fabricante de facas faz de um jeito um pouco diferente. Alguns afinam o fio até a espessura de uma moeda, outros já fazem a têmpera direto da forja sem desbastar muito. Para ser sincero, eu também não tenho um ponto exato definido, mas felizmente esta peça me mostra exatamente até onde devo ir. Peças complexas de damasco mosaico exigem têmpera grossa e remoção total da chapa ao redor. Temperar aço carbono envolto em aço de boca causa problemas. Não me pergunte como eu sei disso. Já fiz um pouco de desbaste, vamos ver quanto revestimento resta.
Se você olhar desse lado, a maior parte são só uns pontinhos no meio. Tem bem mais perto da ponta, mas eu meio que já sabia disso, porque eu realmente não mexi muito na ponta. Aqui desse lado tem um padrão tipo vaca camuflada, bem na ponta. Então, basicamente, estamos quase prontos para a têmpera, mas eu quero tirar só um pouco mais de material. Isso ainda está bem pesado. Depois de lixar um pouco mais de material, era hora de arredondar todos os cantos só um pouco para garantir que não haja pontos de tensão que possam iniciar uma rachadura. Eu me certifiquei de fazer isso com uma lixa de grão mais fino do que a que usei para fazer os biseis, e fiz isso na parte solta da lixa para garantir que ficasse um pouco mais arredondado do que ficaria na parte plana da lixadeira. Acho que vou fazer algo um pouco diferente neste aqui. Em vez de austenitizar a 1500 graus como de costume, farei a 1485. Li que o aço 15920 perde muita tenacidade entre 1475 e 1500 graus. Para algo desse tamanho, quero que seja mais resistente. Tudo bem, a única coisa em jogo agora são 5 dias de trabalho e alguns centenas de dólares em equipamentos. Beleza, vamos para o papelão. Considerando tudo, acho que isso funcionou muito bem. Vamos esperar o forno esfriar, e depois fazemos a têmpera. Não ouvi nada estranho, e é isso que queremos. Uma têmpera tranquila, o melhor tipo. Certo, já se passou cerca de 1 hora. Ok, não está tão ruim. Está definitivamente um pouco empenado. Não parece certo em lugar algum. É bem difícil. Nenhuma das almofadas saiu, o que significa que estão bem presas. $400 por 2 horas, 2 vezes. Mesmo após prender minha lâmina nas tábuas após a têmpera, ela entortou e precisei endireitá-la antes do desbaste final. Antes eu usava calor em um gabarito de 3 pontas, mas após destruir a Yakatana há 1 ano e meio, passei a usar apenas martelo de bola de carboneto. Com a lâmina reta, era hora de dar o perfil final e iniciar o desbaste. O calcanhar da minha espada estava torto e só dava para corrigir desgastando o material e trazendo-o para frente. Não me orgulho de fazer isso, e no mundo ideal não precisaria. O ideal seria ter habilidade para um calcanhar afiado da forja e manter meio centímetro extra de lâmina. Com o meu perfil ficando bem atraente, na minha opinião, agora era a hora de desbastar o chanfro. Comecei rapidamente lixando a superfície da parte superior da lâmina para deixá-la plana. Essa etapa foi arriscada, pois se eu perdesse o controle da lâmina, ela puxaria meu reforço para a roda e destruiria minhas linhas. Após medir e aprovar a espessura, virei a lâmina e comecei a desbastar os chanfrados. Não vou mostrar muito do meu processo de desbaste dos chanfrados, porque, sinceramente, se você quiser me ver desbastando um chanfrado básico, é só assistir a qualquer um dos meus vídeos de katana ou tanto. Mas eu quero tirar um tempo para falar sobre a ponta. Espadas de atum possuem vários estilos de ponta, mas a que eu queria destacar é o estilo Sakumaru. Esta é a mesma ponta usada na katana, e como saí da katana, quis incorporar um pouco dessa geometria. Agora, desbastar isso não foi tão complicado, já que eu tenho muita prática em outras peças, mas ainda assim eu precisava ser extremamente cuidadoso. Certo, então os desbastes frontais estão basicamente prontos, mas há um desbaste muito importante na parte de trás, chamado Urasaki, é basicamente uma cavidade. E o que eu tenho aqui é uma platina de raio 29 polegadas e vou usar isso para começar a desbastar essa cavidade. E eu acho que o que vou fazer é uma cavidade de raio composto. Então o centro vai ser tão profundo quanto isso, mas as laterais vão ter o raio de uma roda de 10 polegadas. Pode ser uma má ideia, mas acho que consigo fazer funcionar.
Ok, isso será ruim se eu errar. Vamos começar e ver o que acontece. Essa etapa é estressante porque o aço externo do vazio precisa estar perfeitamente plano. Se eu errar o ângulo e cavar fora do lugar, terei que reduzir toda a espessura traseira para corrigir. É mais ou menos como tentar construir um castelo de cartas, mas se ele cair, você tem que fazer um furo em cada carta e recomeçar. Demorei cerca de 1h30, mas consegui finalizar o chanfro inicial na lâmina. Alguns pontos estavam baixos, mas posso corrigir depois com uma roda de 10 polegadas. A roda de 10 polegadas facilitou o desbaste em comparação à de 29 polegadas de platina. Eu tinha mais controle e podia trabalhar por partes, ajustando a linha até o ponto certo. Agora, o motivo pelo qual estou fazendo esse desbaste composto é porque, tradicionalmente, para afiar essas lâminas de um só bezel, você sempre passaria um tempo nas pedras, achatando o lado de trás. Um desbaste com raio único acabaria mais rápido que o de raio composto, tornando-o praticamente inútil. O raio composto aumenta a durabilidade e libera alimentos melhor que o desbaste comum. Estou meio satisfeito com isso. Certo, eu fiz um desbaste composto em toda a peça. Acho que perdi anos de vida por causa do estresse que isso me causou. Mas o que eu vou fazer, bem antes de fazer o handstand, é achatar esse lado nas pedras. Assim, eu tenho um ponto de contato ao longo de todo o lado, e então vou fazer o handstand na parte interna. A lâmina estava basicamente pronta e aguardando o polimento final, então agora é hora de começar a pensar no cabo. Vou construir uma espiga oculta com espaçadores e pomo. Primeiro, preciso usar o guia de limas para desbastar uma superfície plana na parte de trás do guarda-mão. Ele serve apenas como auxiliar. É possível sem guia de limas, mas controlar o ângulo fica bem mais difícil. Nos últimos anos mudei bastante o material de espaçador que prefiro. Antes eu usava só uma camada de latão ou bronze, depois passei a intercalar bronze com latão. E finalmente, agora eu sanduichei um pouco de latão com um jetem de cor escura. Acho que essa pode ser a evolução final dos meus espaçadores, porque agora eu realmente acho que isso é totalmente ideal. As cores combinam perfeitamente, a cola do jetem fica extremamente nivelada, é simplesmente perfeito. Eu disse em um vídeo passado que só comecei a fazer isso porque vi outras pessoas fazendo. E sinceramente, quanto mais eu penso sobre isso, menos vergonha eu sinto disso. Existem tantos artesãos por aí e só tantas técnicas disponíveis. Se eu deixasse de fazer algo só porque outra pessoa já fez, seria extremamente sufocante. Vamos chamar isso de 0,02 de viagem? Beleza. A forma como encaixam os espaçadores no cabo também evoluiu muito. Antes da fresadora, eu fazia vários furos alinhados e lixava a mão até encaixar no cabo. Agora que tenho uma fresadora, eu faço um canal exatamente nas dimensões do meu cabo. E a partir daí, tudo o que preciso fazer é usar uma lima quadrada, limar os cantos e, na maioria das vezes, eles encaixam perfeitamente depois disso. O resultado final das duas técnicas é o mesmo. Em uma fico com o túnel do carpo, na outra posso sentar e aproveitar que agora tenho uma fresadora. Certo. O latão encaixa completamente e o outro G10 também encaixa completamente. Sem pressão, não há espaço. Agora é hora do cabo. Na verdade, não sei o que escolher. Este é Embonia Burl, este é Cullinara. Na verdade, ambos são da mesma árvore, mas este aqui só tem ondulações e este tem vários nós. Acho que se eu tivesse que escolher entre esses dois, eu escolheria este aqui só porque o desenho é muito mais bonito. Marlo, você gosta dessa madeira? Acho que ele aprova. Ele aprova. Quando comecei a fazer facas, só usava a técnica de cabo com espiga inteira. Comecei a fazer espiga oculta há cerca de 3 anos. Alguns dizem que a espiga inteira é mais resistente e o melhor método.
Para talheres de cozinha com materiais e adesivos modernos, qualquer um serve. Agora, um dos motivos pelos quais eu nunca fiz uma instrução de espiga oculta foi porque eu não conseguia visualizar como remover o material de dentro do bloco do cabo. A gente não tem visão de raio-x para ver o encaixe exato. Para minha surpresa, quando finalmente tive coragem de tentar a espiga oculta, o processo ficou muito mais simples, e eu estava só complicando as coisas na minha cabeça. Minha metodologia para fazer isso hoje em dia é simplesmente furar vários buracos lado a lado, usar a mesma broca para quebrar as divisórias e depois usar algumas limas e brochas para deixar o buraco quadrado. Tem um vai e vem, tento encaixar o bloco do cabo na espiga e volto a lixar o encaixe. Mas com certeza não é tão difícil quanto vocês imaginaram. Aí está. Como eu tiro isso? Quero dizer, isso é mais ou menos como vai ser o formato final. Imagina um pomo de damasco aqui. Aqui está o meu material do pomo. Vai ficar irado, mas... isso nunca vai ficar pronto se eu não tirar isso. Eu queria poder moldar o meu cabo e também lixar todas as peças individualmente, e a única maneira de fazer isso era encaixar o meu espigão. Esse processo é basicamente colar tudo com epóxi, mas só mais ou menos. Eu estou cobrindo tudo o que não quero que fique colado permanentemente com vaselina. Vou prender com o sargento por 4 horas, depois voltar, quebrar a vedação e deixar o epóxi curar no formato do meu espigão. Isso vai garantir que, quando eu tirar o bloco do cabo, eu possa colocá-lo de volta exatamente do mesmo jeito todas as vezes. Acho que as pessoas me recomendaram outras coisas para usar no lugar da vaselina, mas eu esqueci de pesquisar e comprar. Se isso não funcionar, a culpa é totalmente minha e eu mereço toda a dor que vier pela frente. Eu deveria usar um respirador, então vou prender a respiração por 5 minutos. Eu não consigo fazer isso. Beleza, já limpei. Acho que vou deixar isso aqui por 4 horas. Certo. Espero que não esteja completamente travado. Legal. Ah, sim, isso já está resolvido. Sinceramente, nem preciso mais prender, mas ainda assim vou fazer. Uau, ficou perfeito, bem melhor que o Jenny. Com o cabo assentado, finalmente era hora de moldar meu cabo. O bloco do cabo estava um pouco grande demais, então a primeira coisa que fiz foi levá-lo até minha lixadeira plana e deixá-lo do mesmo tamanho do meu reforço. Isso foi um pouco mais complicado do que eu imaginava, simplesmente porque o cabo era muito longo e era difícil encostar as faces de cima e de baixo sem bater na minha lâmina. Quando terminei, desbacei as 4 facetas dos cantos, típico do cabo BE. Agora, uma das coisas que pode ser perigosa ao desbastar algo com um reforço integral é que o aço pode esquentar tanto por causa do atrito que você começa a queimar a madeira bem ao lado dele. Para evitar que isso acontecesse, quebrei os cantos do reforço antes de recolocar o cabo e transferi as linhas para lá. Percebi logo que sem linhas de marcação é difícil manter a simetria no desbaste. Tentei corrigir no olho, mas resolvi usar minha placa de granito para riscar linhas e facilitar o processo. As linhas de marcação tornaram o restante do modelamento do cabo bem simples, então vamos passar para algo um pouco mais interessante, algo que eu nunca tentei fazer ou mostrei neste canal: o pomo de damasco. Certo, isso vai ser um pomo, e eu preciso que ele encaixe aqui. Então primeiro vou desbastar isso até ficar plano e depois vou fazer alguns pinos de alinhamento ocultos para que eu possa simplesmente encaixar aqui. Certo, vamos fazer esses pinos com 0,6 de distância, o que significa que tudo o que preciso fazer é encontrar um ponto central em ambos e ir 0,3 em uma determinada direção. O motivo pelo qual decidi fazer pinos de alinhamento ocultos é bastante multifacetado.
Se eu quiser modelar a tampa traseira com o cabo, preciso conseguir colocá-la e tirá-la mantendo o alinhamento original. Também não quero depender só da cola para fixar a tampa traseira ao bloco do cabo. Epóxi é realmente forte, mas se houver uma força de cisalhamento agindo sobre ele e nenhum pino para ajudar a suportar essa carga, aposto que a tampa traseira simplesmente sairia. Os pinos que uso aqui são de latão comum. Para garantir que eles encaixem bem, eu fiz um chanfro neles com minha lixadeira de disco e depois levei para a politriz para suavizar a superfície, só um pouquinho. O pino entra e insiro o pino. Pressiono até ficar plano e pronto. Eu poderia empurrar mais para eliminar qualquer espaço, mas por enquanto não é necessário. Com os pinos prontos e o pomo alinhado, era hora de lixar até igualar ao formato do meu cabo. Não quis jogar 1 bilhão de faíscas no cabelo, então cortei o excesso de aço com a serra de fita e optei por meio bilhão de faíscas. Uma das coisas que eu preciso fazer nesse pomo é que eu realmente preciso temperá-lo. A corrosão do damasco não temperado gera menos contraste do que se fosse temperado. Como a lâmina e a guarda foram temperadas, também temperei o pomo para manter a mesma qualidade métrica. Certo, acho que isso está temperado. Para temperar esse pomo, decidi simplesmente fazer um revenimento com maçarico. O pomo não é uma peça que precisa manter um fio, então fazer um revenimento em forno aqui seria totalmente desnecessário. A maneira como estou avaliando a temperatura que estou realmente aquecendo é apenas pelas cores. A temperatura do aço influencia diretamente a cor da camada de óxido, tornando essa etapa simples. Beleza, preciso fazer isso 2 vezes, mas essa é exatamente a cor perfeita que estou procurando. É a fronteira entre um amarelo bronzeado e azul. Depois de fazer um segundo ciclo de têmpera e limpar a frente dos meus reforços, agora era hora de me preparar para, provavelmente, a parte mais importante dessa construção, o acabamento manual de tudo. Digo que o acabamento manual é o mais importante porque ele define a resolução do padrão de damasco. Se você usar uma lâmina acabada à máquina, verá marcas de desbaste cortando o padrão. Se lixar manualmente, e bem, após o ataque só verá o damasco. Agora, o lixamento manual não é um processo complicado, mas eu diria que é a coisa em que mais melhorei ao longo do tempo no processo de fabricação de facas. Você pode perguntar, como é que se melhora tanto em algo tão simples assim? No fim, tudo se resume a escolher quando dizer está bom o suficiente. Se o eu atual sentasse ao lado de mim mesmo de 3 anos atrás e eu o visse lixar uma lâmina à mão, tenho certeza de que eu perguntaria, sério, isso era bom o suficiente para você? Vamos ver o quão forte conseguimos ficar aqui. Lixar à mão o lado com bolhas e o cabo foi similar a outras coisas que já lixei. Levou cerca de 1 dia e meio ou 12 horas para dar bom acabamento com lixa 600. A parte que foi realmente difícil de fazer foi a cavidade na parte de trás. A cavidade tem raio composto, então não posso usar uma lixa de raio único para lixá-la. Eu tive que ser um pouco criativo para encontrar o melhor suporte para a lixa. É difícil lixar essa cavidade porque meus suportes de lixa são planos. Mas essa garrafa de Permablue é bem arredondada, então estou pensando, se eu apenas colocar a lixa aqui, talvez eu consiga fazer assim. Meu Deus, isso meio que funcionou. Isso funcionou de certa forma. Consegui um bom contato, mas o problema é que é macio. Está muito bom. Tem uns ganchos em J, tipo lixa, mas ainda uso lixa de 400 e 600. Colei couro em um bloco de lixamento para obter acabamento mais uniforme com lixa 400 e 600 e funcionou bem. Depois lixei a parte superior e inferior do reforço, o ricaço e o dorso da lâmina. Eu não acho que a pessoa comum se importaria se essas áreas ficassem um pouco mais ásperas do que a lâmina, mas se eu vou chamar isso de a espada de atum mais chique do mundo, tudo precisa estar impecável e limpo. Antes de colar tudo, só faltava lixar o bloco do cabo.
Não finalizei até a lixa de 600. Queria fazer isso após colar tudo. O processo de colagem foi igual ao de encaixar o espigão, mas sem vaselina. Por isso não vou mostrar muito. Ah, sim, isso vai ser especial. A madeira estava ficando ótima, e a última coisa que eu precisava fazer antes de finalmente gravar o damasco era gravar minha marca de fabricante. Acho que quero essa marca. Por aqui. O lance com o bisel simples é que ele meio que não parece pertencer a nenhum dos lados. Acho que na espinha seria um toque legal. Beleza, 2,5 de potência. Vamos por 1 minuto e meio. Beleza, espero que isso dê certo. Ok. Ei, isso ficou muito bom. Caramba, espera aí, isso ficou melhor do que quando eu faço do lado reto. Ah, sim, isso ficou muito legal. É como a marca perfeita de um artesão. Ok, menti. O último passo antes da gravação é polir a madeira. Apesar de parecer suave, a politriz pode remover totalmente um acabamento de damasco. Eu poderia mascarar o aço e polir a madeira depois da gravação, mas seria um trabalhão, e as áreas de transição não ficariam nada nítidas. Acho que essa vai ser a gravação mais legal que já apareceu neste canal. Sem exagero. Para o férrico. Por favor, não escorregue para dentro do tanque. Certo, e vamos por 2 minutos. Eu tô tipo meio nervoso. Certo, 2 minutos se passaram. Ai, Deus. Eu tô tipo muito nervoso. Ai, meu Deus. Cara, isso é exatamente o que eu queria. Nada mudou desde então. A minha ideia do padrão para como ele realmente é. Meu Deus. O acabamento fica muito legal saindo do ferrique, mas uma lâmina como essa merece um acabamento ainda melhor. Estou lixando os óxidos para uma segunda imersão no ferrique e depois no café instantâneo para obter meu acabamento de alto contraste. Beleza, segunda imersão. Ok, parece só um pouco mais escuro que o primeiro. Ah, essa segunda imersão trouxe muitos chatoyans. Meus reforços são de damasco, por isso precisei lixar todas as faces do cabo também. Tudo deve estar limpo e impecável para a imersão do café. Acho que não basta, mas felizmente temos mais. Certo, isso deve ser suficiente. Beleza, isso demorou muito para misturar. Quero guardar um pouco para a tampa traseira. Beleza. Vamos deixar por 4 horas ou conferir nesse tempo. Enquanto a lâmina é corroída pelo café, aproveito para lixar e corroer minha tampa traseira. Vamos colocar isso aí dentro. Pronto.
Ei, isso está muito bom. Certo, acho que estamos bem. Vamos colocar isso de volta em uma tampa nova. Beleza. Agora deixamos esse aqui descansar por 4 horas. Já se passaram 4 horas. Isso mostra que estou bem nervoso. Vamos conferir o que temos. Meu Deus, isso está tão bonito. Caramba. Eu realmente não esperava que isso saísse perfeito na primeira tentativa. Certo, já se passaram 4 horas para essa tampa traseira também. Vamos ver o que conseguimos. Isso está muito bom mesmo. Esse é um contraste perfeito. Ah, sim, isso vai ficar muito legal. Demorou bastante, mas a espada atum finalmente está quase pronta. Tudo o que falta fazer é polir o aço com o pano Sunshine, colar a tampa do cabo e então dar o fio final. Espero de verdade que você tenha gostado de me ver fazendo essa peça do começo ao fim. Eu sei que eu criei muita expectativa sobre essa peça no começo, então me diga nos comentários se você acha que ela correspondeu ao hype. Enfim, dito tudo isso, eu apresento a vocês a espada atum finalizada. Isso está, tipo, muito bom. Beleza, esse é um carregador bem robusto. Eu mal senti isso, isso é insano. Meu Deus, isso é o mais perto que achei de um atum rabilho. Vamos ver do que ele é capaz. Isso foi meio fácil.